Ora então, boa tarde, seus ouvintes. Iniciamos hoje as entrevistas com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Temos connosco o Dr. Daniel Martins, candidato pelo PPD-PSD. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Doutor, o senhor aceita candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul pelo PPD-PSD, um partido que saiu derrotado nas últimas eleições com uma diferença de cerca de 1.300 votos em relação ao Partido Socialista e com alguns sinais de divisão no partido. Nestas circunstâncias, a sua candidatura é um risco calculado, doutor, ou fortes motivações determinaram esta sua decisão? Eu diria que fortes motivações motivaram esta minha decisão e a maior motivação que eu poderia ter neste momento é perceber o estado em que o Conselho está nestes últimos anos e tentar, com os meus conhecimentos, com a minha experiência e com a experiência da minha equipa e com os conhecimentos da minha equipa, tentarmos levar a cabo o projeto que montámos, que apresentámos, e tentar inverter esta tendência no Conselho. Portanto, esta é a forte motivação que eu tenho. O facto de estar a ser apoiado por um partido como o PSD apenas engrandece e fortalece esta candidatura. Admito que, de facto, anteriormente à minha chegada, que o partido estava dividido, tanto quanto eu me apercebi, porque eu não sou militante do partido, mas tanto quanto me foi transmitido. De qualquer das formas, a nossa candidatura até esse efeito aglutinador teve, porque neste momento não existe divisão nenhuma no seio do partido e estamos todos a remar e a trabalhar para o mesmo sentido. Portanto, isso também é um motivo de satisfação e que, aliás, nos tem ajudado bastante neste percurso que temos trilhado nos últimos meses. O seu programa eleitoral, doutor, conta com 161 medidas, distribuídas por várias áreas. Uhum. Nós podemos concluir que o senhor considera que o Conselho se encontra na estaca zero do desenvolvimento? É sim, é evidente que não está na estaca zero. Há aqui muito trabalho feito das câmaras municipais anteriores. A verdade é que nós, neste momento, temos indicadores no Conselho que nunca antes tivemos. Seja ao nível do termalismo, em que somos apenas as terceiras termas mais procuradas neste momento, quando até à data fomos sempre as mais procuradas e por isso é que éramos a capital do termalismo. Infelizmente hoje já não somos. Perdemos também muita população. Somos o concelho de Lafões que mais desemprego tem. Somos o concelho que mais população perdeu, portanto não é estaca zero, mas os indicadores são objetivos, não são sequer suscetíveis de serem refutados e são claramente maus, não é? Portanto, aí não é uma infelicidade, mas é uma verdade que nós temos de constatar e de reconhecer. Ainda quanto ao programa, doutor, ele organiza-se em 9 eixos de intervenção e a realizar num espaço temporal de 12 anos. Sendo assim, se o doutor for eleito, qual é o setor que merecerá a sua atenção prioritária? Olha, nós dividimos o programa em 9 eixos por uma questão de facilitar a leitura e a percepção às pessoas, porque a verdade é que os eixos não são estanques. É evidente que se eu faço uma aposta no turismo, eu estou automaticamente a promover o empreendedorismo, estou a promover o emprego, estou até a promover a agricultura. Portanto, os eixos são todos interligados e as medidas têm que ser vistas como um todo. E isso é claramente uma coisa que nos separa do programa do Partido Socialista. Portanto, o nosso programa é um projeto todo integrado. Portanto, ele está dividido apenas em eixos para facilitar, porque as medidas estão todas interligadas entre si e só vistas no seu conjunto é que fazem sentido. Portanto, não há aqui nenhuma medida que eu diga, esta é a medida que eu destaco. Não, elas estão todas ligadas e, portanto, têm que ser vistas no conjunto. E por isso mesmo também há um período longo de... Sim, é um período longo, porque eu não consigo conceber que nenhum autarca de nenhuma Câmara Municipal, seja ela de um concelho pequeno, seja ela de um concelho grande, que faça um projeto a 4 anos, porque isto não é trabalhar bem. Portanto, há aqui medidas de tal forma importantes e estruturantes para o concelho que têm que ser vistas num horizonte temporal muito mais alargado, mesmo que depois venham outros. Portanto, há determinadas linhas estratégicas que têm que ter algum planeamento ao longo dos anos, se calhar algumas até a 20 anos. Eu dou-lhe um exemplo muito prático, e que aliás consta do nosso programa. A nova ligação que nós defendemos de São Pedro às Termas é obviamente uma obra que vai ter efeitos daqui a 20 anos, porque vai permitir todo um desenvolvimento urbano entre São Pedro e as Termas, tornando a atual ligação, a reta de várzea, como é conhecida, não é, essa ligação da várzea, num verdadeiro arruamento urbano, e fazer uma nova ligação, isso não demora 5 anos, não demora 10 anos. Portanto, nós temos que olhar
para um horizonte muito mais afastado, porque se continuarmos a olhar apenas para o imediato, apenas para sermos reeleitos, que é infelizmente o que acontece com a maior parte dos autarcas, não conseguimos fazer obras estruturantes e aí o resultado não pode ser outro que não, por exemplo, aquele que está a acontecer em São Pedro Sul, que são todos os indicadores negativos, 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 porque não fazemos nada que consiga inverter isto a médio e longo prazo. Trabalha-se mais para a reeleição, não é? Por vezes trabalha-se exclusivamente para a reeleição. E, portanto, eu não vejo isso nos dias de hoje. Um autarca não pode preocupar-se. É evidente que terá que se preocupar com a reeleição. Não vamos também tapar o sol com a peneira. Mas tem que ir além disso. Pode deixar um projeto para... Tem que deixar para quem venha a seguir, até de cor partidária diferente. E o nosso Conselho necessita verdadeiramente disso. Portanto, há aqui determinadas linhas orientadoras de desenvolvimento que, se não forem trilhadas agora, nós daqui a 10, 20 anos temos metade da população que temos hoje. Portanto, isso tem que ser feito, tem que ser assumido. Doutor, o termalismo é sempre apresentado como o grande motor de desenvolvimento do Conselho. O Sr. Doutor também partilha desta ideia ou considera que São Pedro Sul precisa de apostar em outros setores de atividade económica? São Pedro Sul necessita, evidentemente e urgentemente, de apostar noutras áreas, mas não podemos esconder que as termas são e serão o principal motor de desenvolvimento do Conselho. Agora, nós temos é que, em primeiro lugar, desenvolver as termas como elas têm que ser desenvolvidas, que não o têm sido. E, em segundo lugar, utilizar as termas como base para desenvolver todo o Conselho, designadamente em termos turísticos. Por exemplo, na Serra, na parte de São Macário, mas também na parte de Valadares, também na parte de Carvalhais e da Arada. Portanto, nós temos que olhar para o Conselho como um todo e aproveitar todo este todo que nós temos e que não tem sido explorado e partir de uma base, que são as termas, que é para onde vão as pessoas que nos chegam de fora e consegui-las levar para as outras localidades todas, para as outras freguesias todas. O doutor afirmou recentemente que São Pedro Sul já não é a capital do termalismo. Infelizmente. Mas, por outro lado, o atual Presidente da Câmara disse que as termas continuam a ser as melhores, talvez mesmo até da Península Ibérica. Olha, de que lado é que estará a razão, doutor? A razão está do lado dos dados oficiais. E eu percebo que o ainda Presidente da Câmara afirme, e estou certo que ele continuará a afirmá-lo, porque eu também não gostava de ser Presidente da Câmara numa altura em que aquilo que foi sempre as termas mais procuradas de Portugal, da Península Ibérica e umas das mais importantes da Europa, eu não gostava de ser o Presidente da Câmara quando elas deixassem de ser. Portanto, eu percebo bem a preocupação do ainda Presidente da Câmara, porque é evidente que é uma vergonha para São Pedro do Sul. Agora, os dados oficiais dizem-nos que em 2015 passámos a ser apenas as segundas mais procuradas e que em 2016 passámos a ser as terceiras mais procuradas. E isto não admite nenhuma outra leitura. Os dados são oficiais. Aliás, calhou, infelizmente para nós, que a quando da visita do Secretário de Estado da Energia a convite do ainda Presidente da Câmara, os dados oficiais são precisamente fornecidos por um organismo que é tutelado por este Secretário de Estado. Portanto, nós não estamos a inventar dados, nós acedemos à Direção-Geral de Energia e Geologia e os dados estão lá. Portanto, são indesmentíveis. Portanto, e são fornecidos pela própria Termalistur. Portanto, eu não entendo como é que o Sr. Presidente da Câmara tem a desfaçatez de continuar a afirmar uma coisa que é objetiva. É que nós somos as termas mais procuradas em terceiro lugar, já não somos as primeiras. E somos aquela que mais desperdiça a energia geotérmica. E somos aquelas cujo acionista principal, que é a Câmara Municipal, teve que injetar o ano passado quase 400 mil euros para manter o equilíbrio orçamental da Termalistur. Isto são dados objetivos, resultam dos próprios relatórios da Termalistur. Portanto, eu vejo de muito mau tom e de muito mau gosto ouvir um Presidente da Câmara repetir que as termas que continuam a ser as maiores já não são. Infelizmente. Agora, eu não quero fazer bandeira disto, eu quero apresentar o meu programa a votos e que as pessoas leiam e percebam que é possível inverter a curto prazo esta tendência. Aliás, eu não entendo sequer como é que a Termalistur, tendo gasto há relativamente pouco tempo tanto dinheiro para fazer um plano estratégico de desenvolvimento das termas e não o leia sequer. Porque se lesse, ia ver que o próprio estudo encomendado por si aponta algumas das soluções que têm que ser desenvolvidas para as termas. Desde logo, por exemplo, a aposta num turismo de natureza, num turismo como é cultural. que nós podemos potenciar, então, esta riqueza natural que temos aqui, doutor? Com que equipamentos e que organização funcional? Eu diria que nós temos duas maneiras de desenvolver as termas como elas devem ser desenvolvidas.
numa componente interna e numa componente externa. A componente interna é óbvia, portanto as termas estão a ser mal geridas, ponto final, porque uma administração que me apresenta uma quebra de procura que nos faz ir para terceiro lugar, que me apresenta estes prejuízos, que me desperdiça toda esta energia geotérmica. Obviamente que o modo de gerir as termas tem que ser alterado. Portanto, esta componente interna, para mim, é um dos problemas. Isso leva à alteração da administração, se for eleita. Obviamente, eu isso já o assumi, mas não é por ser esta administração. Qualquer administração que lá estivesse com estes resultados tinha que ser substituída. E é por isso que nós inscrevemos no nosso programa uma medida que aponta para que qualquer administração da Termolistur tenha que se pautar por objetivos e por metas. E se não os cumprir, tem que ir embora. Para mim é perfeitamente inadmissível ter uma gestão, ter uma administração que me apresente estes resultados. Em termos externos, à atividade das termas, nós temos que, uma vez mais, eu não gosto de falar de cor, eu dei-me ao trabalho de ler muitos trabalhos académicos sobre termas. Li todos os que encontrei e alguns até encomendados e publicados pela própria Termolistur. E é evidente que nós necessitamos ali de novos equipamentos para conseguir pôr as termas a funcionar mais meses por ano, para conseguir que os aquistas fiquem mais tempo nas termas a dormir nos hotéis e que permaneçam lá mais tempo. E isso obriga-nos a ter alguns equipamentos que nós não temos e que estão todos previstos. Desde logo, um centro de congressos. Não queremos elefantes brancos, portanto, ninguém está a falar em centros de congressos de 3 ou 4 mil pessoas, mas se conseguirmos criar nas termas um centro de congressos para 750 pessoas, 1000 pessoas, conseguimos, com toda a oferta hoteleira que as termas disponibilizam, assegurar um funcionamento muito mais regular e muito menos sazonal, que foi sempre um problema das termas, que depois acaba por se repercutir no tipo de emprego que nós oferecemos nas termas. Nós necessitamos que as pessoas estejam empregadas o ano todo, não são apenas 3 ou 6 meses ou 9 meses em alguns casos. Temos de garantir um emprego muito mais estável e temos também de garantir, que é o outro elemento que me preocupa, e esse é também o objetivo, temos de arranjar maneira de haver mais investimento nas termas que permitam às pessoas sair destes salários mínimos. É uma vergonha para o Conselho nós sermos aquele onde existe um salário médio mais baixo. Portanto, nós não chegamos aos 700 euros em São Pedro do Sul, Oliveira de Frades passa aos 1000. Portanto, nós temos de conseguir potenciar a galinha dos ovos de ouro, que é as termas, para trazer mais equipamentos, para trazer mais investimento, para que as pessoas, de facto, consigam ter não só trabalho durante o ano todo, mas também salários mais elevados. Porque a Termolistur, 70% ou 75% dos funcionários que lá trabalham recebem o salário mínimo nacional e nem sequer têm condições de estabilidade porque têm trabalhos precários. Portanto, nós temos que trazer todo este tipo de equipamentos e também equipamentos lúdicos, que eu não consigo conceber como é que não são feitos. Portanto, quanto é que custa, eu, por exemplo, que é outra das ideias que nós trouxemos para aqui, fazer uma piscina de água quente ao ar livre nas termas? Eu respondo-lhe, eu pergunto e respondo. Custa muito menos do que fazer um festival de água, que custa 100 mil euros, e custa muito menos do que fazer uma festa da TV que custa 50 mil, números oficiais. E isto é muito mais importante para desenvolver o Conselho. Os festivais também são importantes, não? Os festivais são importantes e toda a gente gosta de festas com outro modelo, e festivais com outro modelo e com outra ordem de prioridades, porque nós podemos ter festas e festivais e não precisamos gastar 100 mil euros por isso. Olha, eu dou-lhe um exemplo muito prático. Na freguesia de Figueiredo de Alva existe uma festa que é o Bota à Poça, que é das festas mais inovadoras e do maior sucesso que eu tenho visto no Conselho, e não custam 50 mil euros a organizar. E eu não consigo conceber como é que alguém consegue fazer festas de 100 mil euros quando a parte toda de abastecimento de água no Conselho não está resolvida. Quando a parte do saneamento não está resolvida. Quando as carrinhas escolares de transporte escolar dos nossos alunos, que andam a ser feitos, não cumprem sequer a legislação. Porque já não podem legalmente fazer transporte de alunos e andam a fazer. Portanto, como é que eu posso ter um executivo camarário que gasta em festas milhares e milhares de euros, às vezes com 2 e 3 festas em simultâneo, e as necessidades básicas da população não estão a ser resolvidas? Portanto, é evidente que tem que haver aqui uma inversão das prioridades do desenvolvimento do nosso Conselho. Eu não posso compactuar com este tipo de atuação que tem apenas fins eleitoralistas e populistas. Doutor, nesta dicotomia termalismo clássico versus bem-estar, qual deve ser a opção preferencial na sua ótica, doutor? É evidente que para o desenvolvimento que nós necessitamos nas termas, a aposta tem que ser o termalismo clássico, porque é o termalismo que nos traz um maior número de pessoas e é um termalismo que nos permite que essas pessoas que chegam às termas estejam mais tempo nas termas, que durmam mais tempo nas termas, que comam mais tempo nas termas. No entanto, não podemos também descurar o termalismo de bem-estar.
E tem sido descurado, mais uma vez, porque não se dão ao trabalho sequer de ler os relatórios que eles próprios encomendam. Porque o termalismo de bem-estar tem que ser a aposta, porque se nós formos ver todas as outras termas do país, a aposta tem sido essa. Portanto, nós temos que fazer uma aposta em dois ramos completamente diferentes. Agora, são caminhos que quase não se tocam, que é o problema desta gestão das termas. Neste momento, é muito difícil nós percebermos onde é que começa o termalismo clássico e onde é que começa e onde é que acaba o termalismo de bem-estar. A linha é muito ténue e não pode ser, porque as idades das pessoas que procuram um e outro são completamente diferentes. O poder de compra das pessoas que procuram um e outro tipo de termalismo é completamente diferente e, portanto, diferente também tem que ser a oferta, a promoção deste tipo de termalismo. E, neste momento, isso não existe. Portanto, é uma grande confusão para qualquer pessoa que chega às termas pela primeira vez perceber onde é que começa um e acaba o outro, porque os tratamentos são os mesmos em ambos os balneários, há uma diferenciação de preços de cerca de 20%, portanto que nem sequer tem expressão. Eu diria até que é preferível aumentar os preços no bem-estar e diminuí-los no clássico, que é para fazer com que as pessoas voltem para as termas como voltavam em 2002, 2003, 2004, numa altura em que nós tínhamos mais do dobro dos termalistas que temos hoje. Em que éramos capital do termalismo. Aí sim éramos a capital do termalismo. E temos que voltar a ser. Porque nós, nas termas, empregamos muitas centenas de pessoas. E se isso não for feito, nós dentro de pouco tempo não só vamos ter salários baixos, mas vamos ter cada vez menos emprego e vamos ter um problema muito grande no Conselho, porque o Conselho depende muito do emprego que é criado nas termas e que vamos deixar de o ter. Porque se não vêm pessoas, não há emprego. O Sr. falou aí no Centro de Congressos. Tem propostas para outros equipamentos nas termas? Temos várias propostas. É evidente que um centro de congressos vai-nos obrigar a fazer novos estacionamentos, vai-nos obrigar a ter uma oferta lúdica diferente daquela que temos hoje. Temos que voltar a ter uma praia fluvial nas termas, porque nós temos que apelar um bocadinho à memória que as pessoas têm das termas de São Pedro do Sul, não é? A Sintra da Beira, as termas de São Pedro do Sul. Temos que apelar a essa memória e conseguir potenciá-la. E isso passa muito por nós voltarmos a ter aquilo que existia no passado e que era um dos motivos que fazia as pessoas irem lá. Portanto, é evidente que temos que voltar a ter uma praia fluvial nas termas. Agora, mais uma vez, é uma questão de prioridades. E eu pergunto, porquê é que esta Câmara Municipal, a quem foi apresentado um projeto há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para desassorear o rio, para requalificar as margens, para automatizar as comportas, porquê é que não fez rigorosamente nada durante estes 2 anos? Era um projeto que era candidatável, nem sequer a candidatura foi apresentada. E agora, em época eleitoral, vêm dizer, depois de nós alertarmos para isto, que sim, que vão desassorear, que vão requalificar e que vão automatizar as comportas. Eles têm este projeto na posse deles, aliás, foi apresentado publicamente, como se recorda. Agora, o que é que me preocupa é que de todo este projeto, e estas são as componentes mais importantes, aquela que foi destacada pelo ainda Presidente da Câmara foi a onda de surf. Isto é exemplificativo da visão, ou da falta de visão, que este Executivo Camarário tem. O importante não é a onda de surf. O importante é eu garantir que em julho, agosto e setembro, que o rio tem água, que eu consigo ter uma bacia de água de onde posso captar a água para abastecer a população, que foi o que não aconteceu este verão. Eu, pela primeira vez na minha vida, consegui atravessar na zona do Gerós o rio de uma margem à outra sem molhar os pés, porque o rio não tinha água. Foi criada uma represa para fazer uma captação de água no ponto de captação de água das termas. E isto é preocupante. Nessa mesma altura em que não havia água, por culpa da Câmara, porque não fez este investimento, estávamos às portas do Festival da Água. Portanto, há aqui uma inversão total das prioridades. E depois a seguir fez a festa da RFM e depois a festa da TVI. Portanto, nós andámos estes últimos 4 anos com festas e mais festas e a vermos aos nossos pés estes problemas que são básicos, já não podem acontecer nos dias de hoje. Mas mesmo o Festival da Água, Sr. parece mais ligado ao rio do que propriamente aquilo que seria importante, que era a água termal. Não seria o festival apontado? Eu diria até que é quase bizarro nós termos um Festival da Água num sítio que não tem água. Portanto, isto é quase bizarro. Eu envergonhar-me-ia de organizar um festival tão caro sobre o tema da água, seja ela a termal, seja ela a do rio, seja ela a do abastecimento, quando ela não existe. E, infelizmente, nós desperdiçamos muita da água termal, nós não temos água nas nossas torneiras. Aliás, nesta rádio onde nós nos encontramos agora, se formos até à varanda, no início do dia e no final do dia, todos os dias vemos autotanques dos bombeiros a tirar água da conduta de São Pedro para ir levar a outras freguesias. No entanto, andamos a gastar em festas.
Portanto, eu não consigo entender isto mesmo. Sr. Doutor, e as termas necessitam de mais algum balneário? Neste momento não, é assim, neste momento é evidente que não, porque se nós temos metade daquilo que já tivemos, nós temos excessos de balneários, até se quiser. Agora, num futuro próximo, depois de nós levarmos e de implementarmos um plano de ação muito direcionado para voltar a ter aquistas, aí eu julgo que necessitamos de um novo balneário apenas para a parte de bem-estar e que tem que ser tirado do centro das termas. Portanto, nós temos de criar um novo polo de desenvolvimento termal e nós propusemos no nosso programa que esse novo polo fosse no Vau, na zona do Vau, porque existe lá uma nascente de água termal, e fazer aí um novo balneário apenas para a parte de bem-estar. Mas agora não, evidentemente. Então, se eu estou com pouco mais de 10.000 aquistas a visitar as termas, quando o balneário já teve e já o demonstrou capacidade para 24, 25 mil, é evidente que eu não vou fazer um terceiro balneário agora. Quando fala no seu programa do balneário, precisamente nesta perspectiva dos tais 12 anos, exatamente. E se houver realmente evolução da frequência. Tem que haver, porque eu não tenho problema nenhum em assumir isto. Nós temos que andar com os olhos abertos quando gerimos o que quer que seja, e temos de copiar aquilo que é bem feito noutros sítios. Portanto, em vez de estarmos aqui fechados em redor das nossas festas e festivais a prometer tudo e mais alguma coisa e a não fazer nada, nós temos é que andar atrás dos bons exemplos e replicá-los, porque ninguém sabe onde é que ficam as Caldas do Cro. Mas as Caldas do Cro, neste momento, são as segundas mais procuradas. Portanto, se calhar, convém nós sairmos daqui, em vez de andarmos a ver as pequenas obras que se têm feito. As Caldas do Cro... Fizeram uma aposta num setor de mercado que estava por explorar, que foi a parte do bem-estar. Portanto, nós temos que fazer apostas e quando fazemos essa aposta, temos que a levar até ao fim. Não podemos andar aos esses, como temos andado. Ora estamos no clássico, ora estamos no bem-estar, não percebemos onde começa um e onde acaba o outro. Isso é que nos leva a estes resultados. Portanto, nós temos que ter uma visão estratégica daquilo que queremos e onde é que queremos chegar e depois manter o rumo e não fazer desvios. Doutor, o aproveitamento da energia geotérmica também nunca foi suficientemente explorado. O doutor tem projetos previstos nesta área? O projeto já existe. A gravidade é tanto maior quando existem nas gavetas da Câmara Municipal projetos de desenvolvimento da geotermia. Eu também tenho a ideia que já uma vez foi aqui apresentado um projeto. Já existem, portanto, eu não consigo conceber. As coisas estão nas gavetas, é só abri-las, lê-las, compreendê-las e executá-las. Como é que eu posso permitir estar a desperdiçar 78% da energia geotérmica das termas? É inconcebível. Nós aí não estamos em terceiro lugar, estamos em quinto e último lugar. Portanto, existem apenas 5 termas em Portugal a fazer aproveitamento geotérmico. Nós estamos em último lugar. E esse aproveitamento tem sido mais para aquecimento? Apenas, e mesmo o aquecimento... Mas aqui poderá dar... Tem que ser aproveitado, mas volto a repetir, o estudo existe. Temos que olhar para ele, ver se ele necessita de ser atualizado, porque isto são áreas... Eu não conheço o estudo assim? Não, conheço muito por alto. Sei que existe, sei que não tinha... sabe se apontava... para além do aquecimento mais... Não, tinha outras valências, mas tem que ser aproveitado. Portanto, agora o que é que vão fazer? Mais um estudo? Não, é olhar para este que existe, ver se ele necessita de ser atualizado e implementá-lo quanto antes. Portanto, se for eleito, era isso que ia fazer. Obviamente, pegar no projeto. Nós não podemos passar a vida a fazer estudos e planeamentos, e como eu tenho ouvido agora, também parece que foi uma palavra que foi apreendida pela candidatura do Partido Socialista, a fazer maturações, que eu nem percebo muito bem o que é isso, porque em 4 anos não há maturações. Em 4 anos concebem-se projetos, candidatam-se projetos, implementam-se os projetos e fazem-se as obras. Portanto, eu não entendo, nem conheço nenhum município que esteja 4 anos a maturar. 4 anos dá para fazer muita obra. E em São Pedro Sul não foi feita obra nenhuma durante estes 4 anos. Doutor, o termalismo deveria andar, digamos assim, a par com o turismo. O doutor certamente concorda com esta ideia, não é? E que ideias novas traz o seu projeto para esta área? Tem que haver uma ligação muito grande do turismo termal com o turismo de serra, que está todo por explorar. E por isso é que nós, de uma forma plagiando uma obra conhecida, queremos ter um programa que se chama A Cidade e as Serras. Portanto, nós temos de partir do sítio onde desembocam os nossos turistas, que são as termas, mas levá-los aos outros pontos todos do concelho que têm potencial turístico. Nós temos zonas de moinhos fantásticos que estão completamente desaproveitados, que ninguém sabe sequer que existem. Temos praias fluviais
que têm que ser requalificadas, no Dar, a Mexiosa, Povos, Pontão, a Arrabidazinha, uma série de praias. Portanto, qual é que é a minha ideia? Nós temos de criar vários tipos de circuitos para que as pessoas que chegam às termas conheçam o resto do concelho. Temos, por exemplo, a parte de São Macário, que está totalmente desaproveitada, que não tem um centro onde as pessoas cheguem e percebam o que é que existe e o que é que lá podem fazer. Por isso é que propomos a criação de um centro de interpretação de São Macário e que sirva também em simultâneo de base de apoio à prática desportiva. Temos que desenvolver a parte de Valadares, que está totalmente por desenvolver. Temos lá um lençol de água enorme, com um potencial muito grande para a prática de esportes náuticos, onde nada tem a ver com a barragem de Ribeiradio, onde nada foi feito, mas temos também um turismo gastronómico que está totalmente desaproveitado. A única coisa que nós temos são várias coisas desgarradas. Temos o Festival da Vitela, temos a Festa da Laranja, temos o Festival da Broa, e eu questiono-me, porquê é que nós não fazemos um festival gastronómico sério e único, um evento de projeção nacional e que traga para cá as pessoas onde todos estes produtos sejam feitos? E porquê é que nós não criamos uma rota gastronómica pelo concelho todo, que leve as pessoas a Manhoso, que leve as pessoas a Sul para conhecerem o Pão de Ló, que levem as pessoas a Valadares para conhecer a Laranja? Estes circuitos têm que ser criados e por maioria de razão, toda a parte cultural. Porque eu fico também muito preocupado e assustado quando vejo este Executivo acreditar que o balneário romano vai salvar o turismo em São Pedro Sul. Eu lamento dizer, mas não vai. É uma obra importante que está prevista há não sei quantas décadas, mas que não resolve nada. E não resolve nada porque qualquer pessoa que venha visitar o balneário romano, quando ele estiver requalificado, está ali 1 hora, 2 horas e depois acabou. E vai embora outra vez, não fica cá a dormir, não fica cá a comer, não fica cá a meter gasóleo. Portanto, nós temos que, mais uma vez, utilizar o balneário romano como, porventura, um ponto de partida para um circuito cultural e levá-los ao Castro do Banho, ao Castro da Senhora da Guia, ao Castro da Cárcova. Portanto, esta parte toda tem que ser feita. Mas o turismo da Serra, doutor, também implicava, de certa maneira, alojamento. Sim. Mas isso não é função da Câmara, mas... Pode ser. Como é que a Câmara poderá... Pode ser. Nós temos a intenção de desenvolver um plano de apoio a empreendedores para requalificação de casas, para fixação das pessoas, não só em São Pedro, nos bairros históricos, como as Moitinhas, como a Bairro da Ponte, mas também nas aldeias. Nós temos que apoiar os empreendedores que existem, e existem no nosso concelho alguns deles, e essa é precisamente uma das medidas que nós temos previstas. Esse apoio seria em que modo, doutor? Estamos a falar de um apoio em toda a parte do projeto, mas até em termos financeiros. E eu não me repugna nada, antes pelo contrário, de ver a Câmara Municipal de São Pedro Sul a adquirir alguns imóveis e a permitir que se instalem lá empresas ou que se instalem até pessoas com determinado tipo de rendimentos e fazer uma isenção ou uma redução de rendas durante os primeiros anos. Portanto, isto é algo que existe noutras câmaras municipais de Portugal e que está a ter bons resultados. Portanto, eu penso que a Câmara tem também aí uma palavra a dizer. Mas há outra medida que para nós é também ela muito importante e que passa por criar um gabinete na Câmara Municipal que se dedique em exclusivo à apresentação de candidaturas ao Portugal 2020. Portanto, nós estamos com este quadro comunitário quase a terminar e temos de potenciar todas as candidaturas que conseguirmos fazer. E que são Esta Câmara já está a entrar no quadro 2020, não é, doutor? Será que ainda há margem para quem for eleito agora para utilizar? Tem que haver. Por isso é que é das primeiras coisas que nós faremos se e quando formos eleitos, que é criar um gabinete que potencie mesmo esse aproveitamento. Porque nós temos que tirar proveito dos quadros e dos fundos comunitários. Eu não consigo conceber como é que este Executivo deixou fechar a candidatura para as lojas de cidadão sem apresentar a candidatura. E agora dizem que querem a loja de cidadão. Querem, mas vão ter que a pagar a 100%. Portanto, este Executivo camarário fez com que nós perdêssemos cerca de 400 mil euros que poderíamos ter ido buscar uma candidatura comunitária e fez com que eu agora, para fazer a loja do cidadão, tenha que a pagar na íntegra quando podia ter pago apenas 15%. Portanto, é evidente que esta falta de visão, e aqui claramente de competência, até porque a CIM Viseu Dom Lafões era uma das CIM piloto do país e uma das poucas que se podia candidatar a ter lojas de cidadão financiadas, e nem isso conseguiram fazer. E, no entanto, poderíamos estar aqui perante um equipamento que esta Câmara entendia que não queria ter. Mas o Sr. Presidente da Câmara atual disse, depois de ver que nós queríamos fazer a loja do cidadão, ele próprio diz que também a quer fazer. Vai fazê-la, vai ter que pagar a 100% se for ele o eleito. Assim como nós vamos ter que pagar a 100% porque ele deixou fechar a candidatura sem a apresentar.
Doutor, voltando às termas, o doutor lança no seu programa a ideia do casino nas termas. Sim. Isto é apenas para recuperar uma tradição que existe, como se diz, ou realmente isto é uma aposta com algum impacto económico, doutor? Não, é as duas coisas. A maior parte das pessoas de São Pedro já não se recordava que no início do século XX existia um casino nas termas. E existia um casino nas termas porque o casino é um equipamento que faz sentido existir nas termas. Não é por acaso que muitas das termas que existem pela Europa fora têm casino. As termas Chaves têm um casino. Se calhar é até um dos grandes motores do desenvolvimento de Chaves neste momento é o casino. E mais uma vez, se nos dermos ao trabalho de ler os trabalhos académicos que existem sobre termas, todos eles apontam o casino como um equipamento que deve existir nas termas. E é fácil de percebermos porquê. Quem vem fazer tratamentos termais faz os tratamentos numa hora de manhã e numa hora à tarde. Portanto, tem ali um grande período de tempo em que não estão a fazer tratamentos e, portanto, se existir um casino, vão para lá, utilizam o casino, consomem no casino e deixam o dinheiro na nossa terra, que é o nosso grande objetivo. É por isso que eles existem em grande parte das termas na Europa e é por isso também que existiram nas termas de São Pedro Sul no século XX. Doutor, o Conselho tem vindo a perder população, como toda a gente sabe, e também porque, muito especialmente, os jovens não encontram aqui emprego. Como é que o doutor pensa contrariar esta tendência e conseguir fixar a juventude, doutor? Olha, a juventude sampedrense é das partes que mais me tem surpreendido, pela qualidade que têm, pelas ideias que têm, pelo pensamento que têm. Nós ainda ontem à noite... Mas não estão cá, não é? Não estão cá, é evidente que não estão cá porque não há cá emprego. Ainda ontem à noite fizemos um encontro de jovens em que juntámos 100 jovens, porque nós quisemos mostrar-lhes que nós apostávamos muito na juventude. Aliás, a minha número 3 na lista da Câmara tem 33 anos, foi uma aposta que eu assumi, porque queria voltar a trazer a juventude para a política. E temos pessoas jovens também na lista da Assembleia e até noutros lugares da Câmara Municipal. Nós temos que lhes criar condições para eles poderem regressar, porque é evidente que a juventude de São Pedro tem que sair para estudar. Portanto, agora, o que é grave para mim é saírem e não voltarem. Agora, esse regresso passa muito pelo apoio que nós conseguirmos capitalizar para São Pedro Sul. Portanto, e é por isso que nós defendemos a criação de uma zona empresarial responsável, porque nós temos que fazer aquilo que os concelhos do interior desenvolvidos estão a fazer. Nós temos que fazer, para não ir muito longe, o que Vozela está a fazer. Porque é que Vozela consegue captar e manter uma série de empresas no seu concelho e nós não conseguimos? Porque essa parte não tem sido trabalhada. Portanto, nós temos que desenvolver uma área empresarial e ter depois a capacidade de vender, entre aspas, o nosso concelho, como sendo uma zona bem localizada para que sejam feitos investimentos. Tem que estar a apostar numa zona industrial e na zona leste do concelho, não é, doutor? Isto tem a ver com este projeto da Câmara, da atual Câmara? Não. De Pindel dos Milagres? Não, de todo. Eu sempre defendi uma zona industrial na zona leste do concelho, era num local diferente daquele em que este Executivo Camarário está a fazer. E porquê? Porque as zonas industriais precisam de mão de obra. E, portanto, se eu faço uma zona industrial no limite do concelho, num sítio onde não há povoações do concelho, eu estou logo a afastar a mão de obra potencial para essa zona industrial. Por isso é que eu sempre defendi que a zona industrial na zona leste do concelho devia ser numa zona que beneficiasse da mão de obra de Vila Maior, de Figueiredo de Alva e de Pindel dos Milagres. É evidente, esta zona comercial vai servir essencialmente para o concelho de Castro Daire. Enquanto que se eu a fizesse na zona do Forneco, tinha apoio da mão de obra destas três freguesias, Figueiredo de Alva, Vila Maior e Pindel dos Milagres. Eu, ao fazer uma zona industrial na zona onde este Executivo Camarário quer fazer vou ter logo um problema que é a deslocação da mão de obra. E que nós sabemos que, infelizmente, os salários já não são muito grandes. Se eu os tenho que pôr a fazer não sei quantos quilómetros para lá chegarem, estou logo a dar um tiro no pé, porque se calhar não vou ter a mão de obra de que necessito. Portanto, eu estou convencido que esta zona industrial, que este Executivo Camarário quer fazer, não vai servir para muito. E, portanto, defendo... Se for eleito, revê este projeto? Revejo seriamente, porque eu acho que nós temos que ajudar as pessoas de Pindel dos Milagres, de Vila Maior e de Figueiredo de Alva, não é a população de Castro Daire. E por isso também que eu gostaria de fazer a zona industrial na confluência destas três freguesias, mas gostaria também de fazer uma zona empresarial responsável na zona da Lameira, porque é uma zona que está muito perto de Fataúncio e que tem um acesso muito mais rápido e muito mais direto e muito menos oneroso à A25.
E, portanto, acho que aí é que nós precisamos de fazer. Obviamente que estamos a falar de empresas não poluentes, como é óbvio. Pois, doutora, mas criar os parques, depois é preciso atrair os empresários. Com que ideias, doutora, e com que propósito? Olha, a própria criação de uma zona empresarial responsável é logo uma forma de captar o interesse dos empresários, porque é uma forma muito mais rápida deles se poderem instalar, porque está tudo licenciado a priori. Portanto, a partir do momento em que eu arranjo um investidor, ele praticamente pode se instalar no dia seguinte, porque toda a parte ambiental está prevista para áreas industriais que estão previamente também elas definidas e, portanto, isso por si só é uma espécie de via verde para que sejam instalados. E, obviamente, que nós vamos ter que lhes dar vantagens de instalação. É quase uma chave na mão. Para as áreas que nós definirmos como aquelas que queremos nessa zona empresarial, é quase uma chave na mão. E depois temos que andar nós é que temos que andar atrás dos empresários. Eu não consigo conceber como é que na Câmara Municipal de São Pedro do Sul existe um gabinete do empreendedor que a maior parte dos empresários nem sabe que existe e onde as pessoas não saem de lá. Portanto, um gabinete de empreendedor tem que sair, tem que andar atrás dos empresários, tem que ir às feiras comerciais, às feiras industriais e mostrar o que é que o nosso Conselho tem para oferecer em termos de vantagens, convidá-los a vir cá e depois ter a capacidade para os convencer a investir no Conselho. Que tipo de empresários é que gostaria de ter aqui, doutor? Todo o empresário da indústria tradicional, novos ligados parte tradicional, desenvolvimento tecnológico, call centers, parques logísticos, empresas logísticas, todas estas têm potencial para estar ali e não poluem e criam muitos postos de trabalho. O senhor falou aí há pouco na mão de obra. Isto implica também ter uma rede de transportes públicos, doutor. Parece-me que a rede atual não satisfaz as necessidades da população. Não. Os senhores também têm... O feedback que nós temos tido é que, de facto, a rede de transportes públicos não satisfaz os interesses da nossa população. Agora, isso é um bom exemplo de uma parte que tem que ser vista em conjunto com outros municípios. E foi algo que nós fizemos assim que avançámos para esta candidatura. Reunimos logo com o atual e espero futuro Presidente da Câmara de Vozela e delineámos logo um conjunto de áreas que teríamos que trabalhar em conjunto e a parte dos transportes é obviamente uma delas. Porque também há um projeto da CIM Viseu de Lafões. Mas eu prefiro fazer as coisas por patamares. Portanto, primeiro entendo-me com quem está ao lado e depois entendo-me com os outros. Porque se não for assim, não passamos dos protocolos e para fazer protocolos e assinar protocolos já basta este Executivo, que deve ter sido o Executivo que mais papéis assinou e que menos cumpriu. Portanto, eu prefiro ir passo a passo, ir envolvendo quem está em redor e partir de bases de entendimento comum pequenas para depois as poder ir alargando. Portanto, eu prefiro pensar pequeno para depois ir chegar ao pensamento grande do que fazer o contrário. Mas nesta rede de transportes, tu tens já assim, algumas ideias concretas ou é a rede tradicional do autocarro? Não, de todo. Aliás, nós, tendo noção do que o problema existe, e sendo para mim evidente que pelo menos a parte de horários tem que ser completamente revista, porque as pessoas depois passam aqui horas e horas sem ter nada para fazer porque não têm transportes para regressar, e pretendendo também auxiliar a deslocação da nossa população sénior das aldeias para São Pedro, nós inscrevemos no programa uma medida que é o táxi porta a porta. E que passa precisamente para a Câmara subsidiar os taxistas que queiram aderir a este programa para trazer as pessoas das nossas aldeias para a cidade para tratarem de assuntos específicos. Portanto, alguém que tenha um problema de saúde, alguém que tenha um problema judicial, vai poder, mediante a prova do seu tipo de rendimentos, vai poder beneficiar deste apoio do táxi porta a porta. E assim conseguimos dar logo um grande passo, ou seja, estamos em simultâneo com uma rede de transportes em autocarro e que nós vamos manter gratuitos para a população mais idosa, mas temos uma segunda rede mais personalizada, se quiser, do transporte através dos táxis. Nesta rede dos autocarros, o doutor teria que convencer as concessionárias a alterarem realmente os seus trajetos. Evidente. E acha que eles irão nisso? Tenho a certeza que vão, porque eles próprios também ganharão, porque eles têm muita falta. Normalmente escolhem os percursos mais rentáveis. Sim, mas com outro tipo de autocarros, com outro tipo de horários, acho que nós conseguimos tornar muito mais eficiente esta rede de transportes. Agora, temos que sentar as pessoas à mesa e ter capacidade para dialogar e para convencer, com calma, com ponderação, com educação, sem imposição, que é o que tem faltado um bocadinho na gestão da autarquia. Doutor, a melhoria dos transportes pressupõe também a melhoria das vias de acesso, tanto com o interior como com o exterior.
Quais eram as ligações que não podem ser adiadas, novas ou requalificadas? Olha, a ligação Termas-São Pedro do Sul tem que ser feita. Uma nova ligação, com 4 vias. Essa tem, obviamente, que ser feita. A ligação das Termas-São Pedro. A ligação das Termas... Será possível, com aqueles constrangimentos é possível. De construção que existe? Sabe que eu não gosto de propor nada sem previamente me informar e, aliás, quando avancei com essa ideia, mostrei um levantamento aéreo e mostrei por onde é que ela vai ser feita. Portanto, não seguia esse trajeto, então? Não, o trajeto atual é para ser transformado num arruamento urbano. Portanto, nós queremos fazer uma nova ligação de raiz, com 2 faixas para cada lado, no sítio que eu mostrei quando da apresentação do programa e que tem o trabalho técnico de um técnico especialista que nos ajudou a definir esse trajeto. Agora, é evidente que para nós prioritário também é fazermos uma ligação das Termas à A25. E isso, uma vez mais, passa por algo que não tem sido feito, que é sentarmos com a Câmara Municipal vizinha, e já o fizemos nessa parte, e montarmos aqui uma task force que consiga pressionar o Governo e que consiga demonstrar ao Governo que esta ligação é absolutamente necessária. Mas é necessária, quer para Vozela... Mas a melhorar aquela ligação que já existe, ou uma nova ligação? Não, aí tem que ser requalificada, porque senão também, em termos paisagísticos, estamos a destruir uma das nossas riquezas. Portanto, agora, tanto quanto os técnicos que nós contactámos para o efeito nos dizem, não estamos a falar, assim, de tanta obra, de arte, de pontes, como isso. Portanto, o maior constrangimento é à saída das Termas, porque tem aquela ponte pequenina e essa parte tem que ser alterada, e é depois à chegada de Vozela, porque tudo o resto consegue-se fazer sem grandes mexidas em termos ambientais. Agora, isso só se faz se houver uma base de entendimento comum com as 2 autarquias, porque não pode andar São Pedro a sair daqui e ir para Lisboa e dizer ao membro do governo responsável e depois o de Vozela fazer exatamente o mesmo. Não, tem que ser uma atuação conjunta para que ganhem ambos os municípios. E para além desta ligação, Termas-São Pedro... Olha, há ligações depois interiores que têm que ser requalificadas. Eu até poderia ter trazido, por exemplo, os famosos protocolos das águas que esta Câmara assinou, porque, volto a dizer, não há ninguém tão bom para assinar protocolos como esta Câmara. Para os cumprir é que já são outros 500, porque não foram cumpridos. Portanto, e uma das faturas que eu vou herdar quando ganhar a Câmara é das duas uma. É ou cumpro todas as obras que estão previstas nesses protocolos e que não foram feitas, ou então vou ter que indenizar as juntas e das 3 juntas que têm contrapartidas, 2 delas têm-nos quantificado e estamos a falar de mais de 600 mil euros de obras que não foram feitas e que eu vou ter que fazer porque elas deveriam já ter sido feitas, já deveriam estar concluídas neste momento e que não estão feitas. Agora, há para mim uma ligação muito óbvia, muito urgente que tem que ser feita e que eu não entendo também como é que esta Câmara Municipal não o fez, que é a ligação à zona industrial do Alto Barro. Portanto, nós temos empresas como a Perfisa, como a Avicasal, para não falar noutras, que lá estão, mas para não ser exaustivo, e que têm apostado teimosamente em manter-se no sítio onde estão, e digo teimosamente porque toda a gente sabe os custos de transporte que estas empresas têm por estarem no Alto Barro sem uma via qualificada de acesso, e não entendo como é que passaram 4 anos, não entendo como é que se cortaram 3 ou 4 curvas na ligação das Termas Serrazes e não se pensou em algo que também já está previsto há vários anos, portanto não é uma ideia minha, que é fazer uma verdadeira ligação dessa zona industrial de Santa Cruz-Serraz e que beneficiaria muito a zona industrial do Alto Barro, e não entendo como é que não foi feito com esse objetivo. Portanto, tem mais uma vez uma falta de visão. O projeto que está feito. Obviamente, nós temos que aproveitar o que está feito, porque nós por vezes pensamos que os projetos que são gratuitos não são. Os projetos custam milhares de euros, demoram muito tempo a ser feitos e temos que os tirar da gaveta. Muitas das vezes temos é que os atualizar, porque entretanto foram feitas casas, porque entretanto a legislação mudou. Agora, a base de partida tem que ser o que existe. Eu não tenho problema nenhum em assumir projetos feitos por outros executivos camarários e implementá-los, porque isso permite-me fazer mais rápido, permite-me fazer mais barato. Que são as necessidades das pessoas. Nós estamos a gerir dinheiros públicos, portanto, temos que gastar o menos possível e gastar o mais rapidamente possível para que consigamos resolver os problemas às pessoas. Doutor, e a ligação São Pedro-Viseu também está nas suas preocupações? Está. Essa obriga-nos também a um entendimento muito grande com o município de Vozela e com o município de Viseu, porque se não houver também aqui um entendimento, nunca vamos ter essa requalificação feita. E digo requalificação porque ninguém pensa que vai ser feita uma ligação nova entre São Pedro e Viseu. Não vai, nunca, porque é muito cara e porque teria um impacto ambiental enorme. O que nós temos que garantir é
pelo menos conseguirmos ganhar 5, 6, 7 minutos, não acredito que consigamos fazer melhor do que isto, no tempo de deslocação de São Pedro para Viseu. E isto é possível. Também, uma vez mais, com os técnicos que nós contactámos para o efeito, fazendo algumas circulares às principais povoações entre São Pedro e Viseu, conseguimos melhorar este tempo. E isso é o que tem que ser feito, porque não se pense que vamos ter uma autoestrada Viseu-São Pedro. Nunca vai acontecer, como é evidente. Não haveria dinheiro para isso. E nós também temos que ter consciência que, por mais visão e projetos que tenhamos, temos que arranjar financiamento para eles. E ninguém vai gastar aqui 30 ou 40 milhões de euros para fazer uma ligação Viseu-São Pedro. Portanto, se conseguirmos requalificar esta e criar esta mais-valia de redução do tempo, acho que já estamos a prestar um bom serviço aos nossos municípios. O Sr. falou há pouco que alguns projetos poderão ser prejudicados porque, entretanto, se construiu. Isto leva-me a colocar a questão de o plano diretor municipal. Sr. acha que já devia estar revisto? É evidente que já devia estar revisto há muito, porque basta nós andarmos pelo nosso concelho para percebermos os constrangimentos que as pessoas têm em construir, para percebermos os constrangimentos que os empresários têm em investir. Portanto, isso é uma prioridade absoluta que eu também não consigo conceber porque é que isso não é feito. Nós estamos completamente emparedados em algumas freguesias, impossibilitando de construir, impossibilitando de conseguir garantir o regresso das pessoas, aquelas que ainda o querem fazer, e, portanto, não entendo como é que se demora tanto tempo para fazer a revisão do PDM, quando é um instrumento absolutamente determinante para o ordenamento do território e para o desenvolvimento económico todo que lhe está subjacente. E normalmente os planos, pelo menos aqui em São Pedro, o plano diretor municipal não tem sido, suponho, acompanhado devidamente o plano de pormenores, doutor. É assim, eu confio nos técnicos que a Câmara Municipal tem. Eu acho é que não há uma delegação de competências, um acreditar nos técnicos que temos para levar a cabo esses trabalhos. Porque eu quanto mais falo com técnicos da Câmara, mais consciente fico que nós temos ali gente muito qualificada para trabalhar. Portanto, não consigo conceber porque é que esse projeto não anda, não vê a luz do dia, quando ele é tão importante e tão determinante. Doutor, que medidas distintivas é que apresenta o seu programa nas áreas da cultura e do desporto? Há alguma coisa que realmente o diferencia das prostas da concorrência, digamos assim? Dou-lhe um exemplo muito prático. Nós temos alguns equipamentos que estão, a meu ver, subaproveitados e mal geridos. Eu não consigo perceber, por exemplo, como é que o cineteatro não é muito mais aproveitado. Com tantas associações, com tantas coletividades que nós temos no Concelho, uma das coisas que eu inscrevi no programa é fazer uma gestão partilhada do Cineteatro Jaime Gralheiro. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero entregar a gestão do Cineteatro apenas à Câmara, mas também não quero entregar a exclusividade da gestão do programa cultural à Associação A ou ao Grupo B. Portanto, qual é a minha ideia? É, anualmente, fazermos um planeamento com todas as associações e todas as coletividades que queiram reunir connosco e cada uma ficar responsável pela ocupação do cineteatro durante determinados programas. O que é que nós vamos conseguir com isto? Vamos conseguir diversidade, porque a cultura não é só música, não é só teatro, não é só cinema, não é só fotografia, portanto conseguimos diversidade e conseguimos inclusão, porque eu custa-me sempre muito ver uma autarquia a arrogar-se como a definidora do programa cultural do município. Entendo que, se as coletividades existem, elas é que sabem o que é que necessitam em termos culturais, e se eu tiver uma coletividade que me diz eu quero mostrar rancho à minha população, mostra rancho, mas se tiver uma outra que me quer mostrar teatro, mostra teatro. Portanto, e acho que assim conseguimos, de uma forma barata e de uma forma muito mais útil, muito mais próxima e muito mais potenciadora de chegar às generalidades sampedrenses, conseguimos ter um programa rico e que é efetivamente interessante para a nossa população. Outra ideia que eu tenho também é de criar parcerias com grandes grupos de outros concelhos, com o Teatro Viriato, com outros grupos de Lisboa, de Tondela, e ter aqui um esquema de parcerias, porque hoje não se consegue fazer nada sozinho. E, portanto, se nós temos tantos grupos bons noutros sítios, temos que os convidar a vir cá e montarem um intercâmbio com eles de troca de experiências. E na área do desporto, doutor? Na área do desporto,
O atual Presidente da Câmara diz que eu conheço o Conselho todo a andar de bicicleta. Conheço. De facto, ele tem toda a razão, até porque andar de bicicleta leva-me a ver o Conselho com outros olhos e a percebermos as grandes potencialidades que nós temos e de ver os problemas com mais calma e com mais ponderação. Já alguém dizia que as cidades conhecem-se pelos pés, não é? Exatamente, e portanto eu prefiro conhecer o Conselho de bicicleta do que andar a passear pelo Conselho com BMW da autarquia que gasta gasóleo e que polui o ambiente. Mas isto tem jeito de brincadeira para lhe dizer que nós temos um enorme potencial para a prática de muitos desportos que têm sido negligenciados e o ciclismo é um deles. Eu, se organizar uma prova de médio fundo e de grande fundo no Concelho de São Pedro do Sul, em parceria com os de Vozela e com os de Oliveira de Frades, eu consigo trazer aqui 3.000, 2.000 participantes durante um fim de semana, o que significa a vinda de 4 ou 5.000 pessoas para o Concelho. E é neste tipo de modalidades para as quais nós temos um elevado potencial que nós temos que apostar. Temos que apostar na parte toda do canyoning, porque temos rios escavados em gargantas profundas que têm um potencial enorme para esta prática. Temos um conjunto de infraestruturas já existentes hoje, portanto, designadamente de campos de futebol, que têm que ser requalificados, porque o futebol continua a ser o desporto rei e vai continuar a ser apoiado por nós, também temos essas medidas previstas no programa. Mas também novas modalidades, porque elas são reclamadas pelas pessoas, portanto, eu jamais me arrogaria a dizer eu quero um programa desportivo para isto e para aquilo. Não, nós também aí fizemos as coisas ao contrário e o nosso programa, como foi construído de uma forma colaborativa, nós recebemos os inputs e as necessidades de várias pessoas e designadamente dos jovens na parte desportiva e fiquei muito agradado quando tive várias pessoas a pedirem-me campos de pádel, por exemplo. São Félix foi uma das freguesias onde propuseram, olhem, vamos aproveitar este ringue que está aqui até um pouco abandonado e vamos fazer aqui uns campos de pádel porque temos um conjunto de pessoas que querem fazer isto. E depois tive outras pessoas que me disseram, porque é que na zona do Pego não fazemos uma escola de esportes radicais, de escalada, de slide, de rappel, de stand-up paddle? E, portanto, inscrevemos essas medidas todas, não porque nós as quiséssemos, mas porque são elas as necessidades reclamadas pela população que vai efetivamente usufruir dessa prática desportiva. Mas, em termos de equipamentos, acha que o Conselho está suficientemente... Eu penso que sim. É evidente que nós vamos recebendo sempre de muitas freguesias os pedidos para terem equipamentos iguais às da freguesia do lado. Agora, nós temos que ter noção de uma coisa. Se eu tenho a população a decrescer, eu não posso estar a fazer pavilhões multidesportivos em todo lado, não é? Como é óbvio, porque depois não os vou conseguir utilizar. Portanto, eu tenho que rentabilizar os que existem, requalificar aqueles que estão abandonados e, eventualmente, fazer com que as pessoas de freguesias que não tenham estes equipamentos se consigam lá deslocar para poderem praticar os desportos que pretendem e a que têm direito. O senhor fala ali num circuito cultural que incluiria os castros do Banho, da Chadaguia e da Cárcota. Ora, o castro do Banho e o da Chadaguia não estão a descoberto. Pois não. O da Cárcota, infelizmente, está ao abandono e num processo avançado de degradação. O senhor, para incluir estes castros no tal circuito, vai convidar alguma instituição e alguns especialistas da arqueologia para ajudar na sua recuperação, doutor? Olha, a primeira coisa que vou fazer é ir bater à porta do Ministério da Cultura, porque nós temos que saber bater às portas certas para que esses apoios sejam dados. E eu fico muito preocupado quando me apercebo que a maior parte das pessoas do Conselho não sabe sequer que existe o Castro do Banho e o Castro da Senhora da Guia. Não tem noção que existem. Pois puder, como disse bem, eles não estão a descoberto, mas estão lá. E, portanto, qualquer iniciativa nessa área implica no entanto, faz estes percursos para o Castro do Banho. Exatamente. Qualquer iniciativa dessas passa sempre por uma parceria muito estreita com o Ministério da Cultura e, portanto, nós temos que saber quais são as entidades responsáveis e bater à porta e não sair de lá até que as coisas apareçam, mas não é no papel, porque eu nos últimos anos da minha vida andei a assinar muitos protocolos e sei como é que se assinam protocolos para cumprir e sei como é que se assinam protocolos para as fotografias, que são os que eu não gosto de assinar e aqueles que eu me recusarei sempre a assinar. Portanto, os protocolos têm que ter efetividade e traduzir-se em algo de palpável. Mas há outras medidas que nós podemos também lançar, porque é evidente que esse tipo de exploração de castros é algo que implica muito dinheiro, muito tempo e muito investimento, e aí nós temos que lançar mão do mecenato e convencer algumas empresas que, ao abrigo da lei do mecenato, explicando-lhes até as vantagens fiscais que poderão ter se investirem neste tipo de equipamentos e usufruir delas, e uma vez mais fazer parcerias para que consigamos de facto desenterrar esse património tão importante que nós temos,
porque ele depois vai-se refletir... Mas depois há manutenção, não é, doutor? É evidente. Por exemplo, o Castro da Cárcora teve há coisa de 10 anos, talvez. Porque sabe que o problema é que nós não nos basta fazer as coisas, nós temos é que nos preocupar. Eu costumo sempre dizer, às vezes fazer as coisas é o mais fácil. O problema depois é mantê-las. E não é por eu requalificar o Castro da Cárcora que eu vou ter o problema resolvido, porque se eu não conseguir levar para lá as pessoas, ele passado 2, 3, 4, 5 anos volta a estar na mesma. Daí que eu tenha referido há pouco, que é muito importante que estes equipamentos todos culturais na prática, patrimoniais, sejam interligados entre si num roteiro, porque só assim é que as pessoas vão. E se elas forem, geram receita, e essa receita vai ser utilizada para a sua manutenção, que é o que existe noutros castros que nós temos no país e no estrangeiro. Pois eu, inclusive, ali em tempos que o Castro da Cárcora ia ser incluído num roteiro que vinha do Alto Minho por aí abaixo. Exatamente. Portanto, nós temos que ter esta capacidade para fazer, não é? De sobreposição, não só de roteiros concelhios, mas também de roteiros até nacionais, porque são equipamentos que não existem em mais lado nenhum. Portanto, nós temos que ter a sabedoria e a perspicácia de conseguir criar uma teia de circuitos que venham desembocar aqui em São Pedro Sul. Depois também passa pela sua divulgação. E pela divulgação. Hoje há meios extraordinários para divulgar todo este património. Nós não podemos utilizar as redes sociais apenas para fazer propaganda. É muito mais útil para o Conselho se utilizarmos as redes sociais para promover o património que nós temos, e isso infelizmente não tem sido feito. E em relação ao património, doutor, para além dos castros, tem assim alguma ideia mais do que aqui realmente precisava de ser potenciado, doutor? Olha, nós temos um conjunto brutal de moinhos que estão abandonados em quase todas as freguesias, e que até alguns habitantes das freguesias já nem sabem que eles existem. Portanto, acho que vamos ter que apostar nisso também, porque é uma das formas que nós temos de conseguir levar as pessoas a freguesias que normalmente são menos visitadas, e o investimento não é tão elevado assim, e se for feito de forma faseada, conseguimos de facto criar novos roteiros que poderemos interligar com algumas praias fluviais e com isso gerar algum desenvolvimento da economia local dessas freguesias. Um património que nós temos também com algum valor são as igrejas, doutor. Sim. Mas normalmente este património está fechado. Está fechado porque, lá está, porque não é interligado. Nós ainda outro dia, quando fomos a Covas do Rio e fomos visitar a capela, e falávamos exatamente nisso. Porque é que não se cria, a partir do tal centro de interpretação do São Macário que nós queremos fazer, porque é que não se cria também um circuito religioso? Porque o turismo religioso existe. Não está aí aproveitado. E com grande força. Locais, claro. Porque é que não tiramos proveito dele? Obviamente que temos que tirar. Nós temos igrejas fantásticas pelo Conselho todo. Temos capelas, temos as alminhas. Porque é que isso não é tudo potenciado e interligado? É mais temos um tipo... o convento de São Cristóvão, que também tem que ser integrado, ainda que seja privado. Ainda que seja privado. Mas tem que ser interligado, porque é outro tipo de circuito que, a partir das termas, pode criar aqui uma ocupação para quem fica alojado nas termas, mas que os faz circular por toda a zona do concelho. Doutor, no campo da educação, vai atribuir alguma urgência à requalificação das escolas secundárias, doutor? Vamos. É uma obra que já se É uma obra que foi adiada, que teve o azar de ter sido apanhada na tempestade da parque escolar, mas que tem obviamente que ser feita. Nós já tivemos a oportunidade de reunir com os responsáveis e eu pude revisitar a escola onde estudei e constatar que ela está praticamente igual desde os tempos em que eu lá estudei. Portanto, é óbvio que isso tem que ser requalificado, porque os nossos estudantes têm tanto direito de estudar em boas condições e os professores de dar aulas em escolas qualificadas como têm os dos outros concelhos. Portanto, vai ser algo a que nós vamos dar prioridade e vai ser algo que nos vai obrigar também aí a bater às portas certas para que consigamos, de facto, algo que é primordial, que é prioritário. Em termos de educação, doutor, acha que falta mais alguma coisa para além desta requalificação? Falta, olha, foi outra agradável surpresa que nós sentimos também quando fizemos o primeiro encontro de jovens, que foi sentir que da parte de estudantes universitários que estão fora e que vêm para cá e que gostavam de ter um centro de estudos em São Pedro do Sul e que nos propuseram, essa medida é deles, está aqui no programa, que é aproveitar a antiga cadeia, não só para fazerem uma biblioteca, mas para criarem um centro de estudos onde eles possam estudar durante as férias, durante os fins de semana.
E, portanto, é um equipamento que nós queremos fazer e poderemos também criar lá áreas para esse efeito. Em termos de investigação, e estando nós num concelho que tem salários médios de pouco mais de 600 euros, a Câmara Municipal deve também apoiar os estudantes que tenham menos posses, porque essa é uma infeliz realidade que nós temos. Portanto, há muitos pais que não põem os filhos a estudar porque efetivamente não têm meios, e eu julgo que aí a Câmara Municipal pode e deve ter um papel muito importante, não só atribuindo diretamente bolsas a quem necessita delas, mas também através do mecenato conseguir criar parcerias com empresas que estejam dispostas a financiar os alunos mais carenciados e que, obviamente, e correspectivamente consigam dar prova que estão a ser merecedores dessas bolsas atribuídas. Portanto, temos que apostar muito nisso. Doutor, em relação àqueles edifícios da antiga escola básica, que agora são propriedade da Câmara Municipal, doutor, tem alguma ideia de qual será o aproveitamento? Olha, nós temos, felizmente, temos ainda em São Pedro algumas associações e, portanto, acho que pode continuar a ser utilizado para que seja sede de algumas dessas associações, mas eu aí tenho uma política ligeiramente diferente, porque eu estou disponível para apoiar todo o movimento associativo que existir, desde que exista um plano de atividades delineado a priori e que no final de cada exercício orçamental exista um relatório das atividades que são feitas. Ou seja, eu estou disponível para apoiar fortemente todo o movimento associativo, porque é esse movimento associativo que nos mantém a nossa juventude ativa, preocupada e envolvida com as questões do Concelho, mas tem que haver troca, ou seja, tem que haver uma prova que o apoio que a Câmara dá, seja ele logístico, seja ele financeiro, e que está a ser aproveitado. Portanto, nós não vamos andar a financiar uma associação que não prova o que é que fez, quantas pessoas é que afetou, quantos eventos é que realizou, e tenho tido, felizmente, bom feedback de algumas das associações que visitamos, porque estão a trabalhar muito bem, portanto, serão merecedoras do nosso apoio também, como é evidente. Doutor, uma realidade que, aliás, é transversal a todas as zonas do interior é a questão do isolamento das populações mais idosas, doutor. O doutor, no seu programa, tem medidas para combater este isolamento? Concretamente, o que é que... Temos a mais evidente nesse ponto que acaba de referir, que é aquele sistema de teleassistência para idosos mais isolados. Mas temos também uma medida que eu ajudei a implementar no exercício das minhas funções e que eu julgo que vai ter uma componente muito importante, até porque a queremos fazer com 3 componentes, que é aquela unidade móvel de saúde e de serviços públicos. Portanto, o que é uma unidade móvel? É uma carrinha que será equipada com 3 valências. Portanto, tipo bibliomóvel? É tipo uma biblioteca móvel, mas para fazer serviços das finanças, serviços da segurança social, serviços relacionados, por exemplo, com a emissão de um cartão de cidadão, mas também com serviços da própria autarquia, portanto, e esta é a segunda componente, e uma terceira componente, com assistência médica. Portanto, com médicos e com enfermeiros. Portanto, nós vamos criar, porque existe financiamento comunitário para isto, vamos criar esta carrinha móvel que vai circular pelo Concelho, porque o nosso Concelho é muito grande e com aldeias muito dispersas, que vai ter um trajeto previamente determinado, com dias determinados e com horas determinadas, e que vai poder auxiliar toda esta população que está mais afastada, que está mais envelhecida, que tem muitos problemas de mobilidade e, portanto, é também algo que eu não entendo como é que nunca foi feito em São Pedro do Sul, porque se há concelho que necessita dele, é o nosso, porque temos população com muitos poucos rendimentos para se poder deslocar das aldeias à cidade e, portanto, temos que ser nós a deslocar-nos para que eles tenham acesso a todas estas valências de que necessitam. E na recuperação de algumas habitações, doutor, também há? Também é evidente. Eu choca-me ainda hoje, e nós já demos muitas voltas ao Concelho nos últimos meses, e constatar as condições com que algumas pessoas ainda vivem. Com muito poucas condições de higiene, com habitações completamente degradadas, sem o mínimo de condições, e, portanto, vamos ter também uma linha de apoio na parte social para apoiar este tipo de pessoas. Parcerias com as IPSS, doutor? Aprofundá-las o mais possível. Portanto, as IPSS do nosso Concelho, todas elas, sem exceção, têm um papel notável e, portanto, têm que continuar a ser fortemente apoiadas, independentemente da cor política delas, porque isso é algo que me preocupa. Contactou-as nesta campanha? Contactei-as todas. Que problemas é que eles colocaram mais, doutor? É assim, eles têm necessidade de muitos apoios financeiros. Algumas sobrevivem com dificuldades porque sabemos que os apoios da Segurança Social não são suficientes para o número de pessoas que eles têm. Agora,
quando nós temos noção do trabalho que eles desenvolvem e do número de pessoas que são apoiadas, é evidente que nós temos que dar esse apoio. Ainda que muitas das vezes tínhamos a noção que deveria até ser o Estado, deveria ser a Administração Central a fazê-lo. Agora, eu não vou entrar aqui neste tipo de áreas numa discussão de competência. Portanto, são questões que têm que ser resolvidas. E se a Administração Central não chega, nós vamos ter que nos substituir à Administração Central e chegarmos à frente e apoiar financeiramente estas associações. E o que digo, por exemplo, para esta parte social, digo também, por exemplo, para a parte da proteção civil. Portanto, isto são responsabilidades da Administração Central, mas se a Administração Central não resolve, as câmaras têm que resolver. Ou seja, as autarquias, nos dias de hoje, estão sujeitas a uma mudança de paradigma e vão ter que assumir novas funções e novas responsabilidades que até hoje, se calhar, não têm sido assumidas frontalmente. E, portanto, as autarquias vão ter que passar a ter uma preocupação em termos de orçamento para conseguir reforçar o apoio deste tipo de equipamentos, destas IPSS todas. Doutora, nesta questão dos idosos, vai continuar com os passeios também? Olha, assumo-lhe que vou continuar com os passeios, ainda que a candidatura do Partido Socialista ande a dizer o contrário, porque nós parece que entramos numa fase da campanha em que vale tudo, e o valer tudo é andar a informar erradamente e propositadamente a população mais idosa que nós vamos acabar com os passeios. Agora, há uma coisa que eu vou fazer, e isso aí também eu assumo, com todos os custos políticos que possam daí resultar. Eu não vou permitir que num passeio que nós façamos a um qualquer local, porque esses passeios são importantes, mas não vou permitir que uma pessoa que ganhe 3.000 euros vá nesse passeio e pague exatamente o mesmo que uma pessoa que ganhe 200 euros por mês. Eu não vou permitir isso, porque porventura a pessoa que ganha 3.000 euros tem condições para poder pagar o passeio. A pessoa que ganha 200 euros não tem condições para pagar o passeio, portanto deve ir de graça. Porque este é o papel que a Câmara Municipal deve ter. Nós temos que ter consciência que muita da nossa população não tem dinheiro para sair. E é importante que saia, é importante que conviva, é importante que se divirta, mas é importante também que seja efetivamente apoiado. Eu não posso tratar de forma igual coisas que são diferentes e, portanto, uma pessoa que tem uma reforma de 300 euros não pode pagar o mesmo de uma outra que tem uma reforma de 2.000 euros ou de 3.000 euros. Portanto, também aí eu vou incluir uma componente que acho que é da mais elementar justiça, que é tratar de forma diferente aquilo que é diferente e, portanto, isso assumo sem problemas nenhuns. Infelizmente, diversificar os passeios, quer dizer, os locais de visita. Diversificar e não tornar estes passeios no espetáculo degradante que tem sido feito. Aliás, a propósito deste último passeio que foi feito em período de pré-campanha, eu solicitei ao ainda Presidente da Câmara que fosse concedida a possibilidade da nossa candidatura e da candidatura da CDU de poderem ser convidados também para acompanhar, porque é evidente que a preocupação que o Executivo Camarário teve não foi em promover o encontro de pessoas mais idosas e promover um passeio. Teve intuitos estritamente partidários, estritamente políticos, e é vergonhoso que a Câmara Municipal se utilize de dinheiros públicos para o fazer. Porque eu sou favorável aos passeios, mas jamais faria um passeio em período de pré-campanha, porque isso é gozar com as pessoas todas e, acima de tudo, é usar dinheiros públicos em benefício de quem está no poder, prejudicando todas as outras candidaturas de poderem também acompanhar a população mais idosa, porque depois nós sabemos o que é que se passa nesses passeios, não é? É o aperta a mão e o dá beijinho a toda a gente, é o discurso no evento a dizer, olhem, se eu for eleito, para o ano estamos cá outra vez. Portanto, isto é gozar até com a inteligência das pessoas, mas felizmente a nossa população está avisada, está cada vez mais informada e sabe que o intuito destes passeios não é o seu benefício próprio, mas é o benefício do Executivo Camarário apenas para fins eleitoralistas. O Sr. há pouco falou na proteção civil. Como é que vê a situação das corporações de bombeiros, doutora, no Conselho? E, concretamente, da sede do Conselho? Olha, tenho a certeza absoluta que, sendo eleito, consigo resolver o problema dos bombeiros. Depois de ter reunido já com as duas corporações, tenho a certeza absoluta que consigo unificá-los em termos operacionais, que é o que falta, porque a unificação no papel é fácil. Assina-se um protocolo e temos a coisa feita. Mas devo dizer-lhe que percebi claramente por parte de ambas as corporações que existe a vontade de se fazer essa junção. Agora é preciso haver alguém que lidere essa agregação, que tenha a capacidade para perceber os problemas deles. E fiquei muito agradado por, em ambas as corporações,
me aperceber que as duas não querem partidarizar a questão dos bombeiros, que foi algo que sempre existiu em São Pedro. Portanto, as duas corporações estão afetas, cada uma ao seu partido, cada uma à sua ideologia, e ainda não houve ninguém que conseguisse olhar para os bombeiros de uma forma apartidária e conseguir sentá-los à volta da mesa e dizer: meus amigos, vamos operacionalizar a vossa fusão efetiva em termos operacionais, unificando o mesmo sistema de comunicações, o mesmo sistema de resposta em termos de incêndios, de resposta de transporte de doentes, e vamos avançar com isto. Portanto, eu dou-lhe a garantia que isso será algo que eu resolverei em pouco tempo, depois de ter reunido com eles. Portanto, é um assunto que eu não entendo como é que não foi ainda resolvido. Doutor, uma das obras que o doutor tem no seu programa e que algumas pessoas consideram que é uma utopia é a cobertura da Rua Direita. Doutor, quero concretizar um pouco. Olha, eu residia, quando estudava na escola primária, residia aqui no Largo da Cerca e fazia o meu percurso para a escola primária pela Rua Direita. E a Rua Direita, na altura, tinha uma ocupação de 100%, ou perto disso, portanto havia uma série de comércio. E quando nós iniciámos esta candidatura, quisemos propositadamente escolher o antigo café Edgar como sede, exatamente para mostrar o que é que o centro de São Pedro era e o que é que o centro de São Pedro é hoje, que está completamente abandonado. E essa cobertura da Rua Direita é uma ideia que está mais do que replicada em tudo o que é cidade por este mundo fora. E não estou a falar de cidades grandes. Podemos pensar em cidades grandes, mas há cidades à escala e com a população de São Pedro que fizeram exatamente isso, porque isto é uma coisa mais ou menos óbvia, quer dizer, nós estamos a falar de uma rua que não é assim tão comprida e que não é larga, portanto, não estamos a falar de uma obra faraónica, nem sequer de uma obra cara. Mas tem alguns desníveis nos edifícios? Tem, é claro que tem, mas eu fiz duas coisas, porque mais uma vez, eu não gosto de apresentar nenhuma proposta que não esteja previamente informado sobre ela, e fiz duas coisas. Trouxe cá um arquiteto e trouxe cá um construtor de estruturas metálicas, e ambos me disseram que aquilo é uma obra perfeitamente possível. Aliás, as obras semelhantes que existem por esta Europa fora não foram pensadas de raiz para levarem cobertura, portanto foram todas elas adaptadas. Qual é que é a grande vantagem de nós tornarmos a Rua Direita numa rua que é coberta? Em primeiro lugar, não existe nenhuma em Portugal, portanto temos logo aí um fator inovador e que há de trazer cá pessoas para verem a obra. Em segundo lugar, com o programa de apoio à implementação do comércio que nós queremos criar e que queremos constituir, vamos ter a possibilidade de ter ali novos empresários que vão reabrir as lojas que já existiram. Agora, é evidente também aí que nós temos de criar algo que nos leve para lá pessoas numa primeira fase, e a solução que nós temos para isso é descentralizar serviços da Câmara, colocando na Rua Direita serviços da Câmara que gerem uma grande loja de pessoas. Não é isso que me estima. Exatamente, é uma loja âncora. Portanto, isto, eu admito que as pessoas pensem que isto é algo de utópico porque nunca viram, mas isto é fácil, é possível e nem sequer é muito caro. E vai revolucionar completamente o centro de São Pedro, porque vamos voltar a ter comércio na Rua Direita, vamos voltar a ter pessoas na Rua Direita e vamos ter na parte das moitinhas, que é algo também que a população de São Pedro mais jovem não conhece e que nós podemos potenciar, não só para voltar a criar zonas habitacionais, porque há muitas casas que ruíram e que podem ser aproveitadas, e criamos um verdadeiro centro histórico que é algo que São Pedro mantendo toda aquela estética. Mantendo toda aquela estética. Foi algo também que eu quis fazer com pés e cabeça. Eu levei lá o arquiteto e que me disse: não, isto tem um potencial muito grande para poder ser feito. Vai ser tudo feito de uma vez? É evidente que não. Nós estamos a falar de uma autarquia que tem um orçamento de cerca de 20 milhões de euros. Agora, fundamentalmente uma zona habitacional ali naquela zona habitacional, com bares de apoio, com zonas que também levem para lá pessoas, porque as zonas históricas têm que ter vida e eu não quero criar nas moitinhas um dormitório apenas, portanto, quero que se criem pequenas lojas, pequenos cafés para dar apoio às pessoas que ali estão. Mas não irá criar conflitos depois com os moradores? Não estamos a falar de zonas de animação noturna, não é isso que estamos a falar. Portanto, eu gostava de voltar a ter população a residir nas moitinhas, designadamente população jovem, criando apoio, apoiando as rendas consoante os rendimentos, isentando até em alguns casos as rendas, ou seja, replicando aquilo que muitos municípios fizeram em zonas semelhantes à nossa, porque se assim não for, dentro de poucos anos... E poderia passar pela a Câmara a
adquirir mesmo... Passa necessariamente por isso, por a Câmara conseguir adquirir alguns dos terrenos e algumas das casas que estão em avançado estado de degradação, transformá-las em habitações de tipologia variada e instalar lá casais jovens que necessitem de uma residência. E consoante os seus rendimentos também, nos casos não pagarão renda durante X tempo, noutros casos terão um benefício, terão um apoio à renda, porque só assim é que nós conseguimos manter São Pedro Sul vivo. Falar nestas requalificações, doutora, o que é que me diz de alguns elefantes brancos, digamos assim, que por aí há, em termos de edifícios? A Câmara poderá também ter aqui uma intervenção, não só em São Pedro, como nas Termas, também existem. Pois, os elefantes existem. Não, eu tenho muito medo de criar novos elefantes brancos e jamais os criarei. Por isso é que eu lhe dizia ainda há pouco, quando lhe falei no centro de congressos, eu não quero um elefante branco com um centro de congressos. Portanto, eu quero um centro de congressos à escala daquilo que São Pedro tem para oferecer. E é evidente que a Câmara tem um papel muito importante em ocupar alguns desses elefantes brancos que foram criados. E temos aqui um muito perto, que é o shopping. Se a Câmara Municipal não estivesse instalada onde está, provavelmente o shopping neste momento já não teria a padaria em baixo, já não teria lá uma série de outros equipamentos, porque está a funcionar de certa forma como âncora daquele edifício todo. Portanto, as autarquias têm também um papel sempre muito importante na gestão patrimonial das respectivas áreas. Falar ali no shopping, doutora, a reorganização dos serviços municipais, que o senhor também tem no seu programa, vai implicar novas instalações para a Câmara Municipal? Não. A retirada destes serviços para outro lado? Todo. A reorganização que eu faço é meramente, e passo a expressão, em termos organizacionais. Portanto, eu entendo que a maneira das autarquias trabalharem hoje tem que ser totalmente revista. E fico muito preocupado quando, nestas rondas que temos feito pelo Conselho, me apercebo que o grande estrangulamento ao desenvolvimento económico do Conselho é a Câmara Municipal, concretamente. É a burocracia. É a burocracia que existe, concretamente na parte dos licenciamentos. Por isso é que nós queremos criar um gabinete de apoio, uma via verde aos empreendedores, porque nós vamos ter que olhar para todos os procedimentos inerentes ao licenciamento e ao investimento, temos que os simplificar todos eles, temos que redesenhar todos esses processos, porque eu não posso continuar a ter pessoas que querem investir num concelho como o nosso, que é um concelho do interior, que é um concelho pobre, e vê-los a ir para outros concelhos apenas porque esta autarquia não os sabe direcionar, não lhes sabe simplificar a vida e exige-lhes burocracia que eu já não vejo em mais lado nenhum. Portanto, isto preocupa muito, porque se eu tenho alguém disponível para investir, eu tenho que o acarinhar, e o gabinete do empreendedor deve servir exatamente para isso. O empresário ganha ali um gestor de relacionamento que o vai acompanhar desde o primeiro dia em que ele diz que quer investir até ao dia em que ele abre, em que ele inicia a sua atividade. Portanto, todo esse olhar para os processos da Câmara Municipal tem que ser feito e tem que ser tudo redesenhado. Isso é algo que eu tenho feito nos últimos anos e que irei fazer. Porque eu tenho noção que os nossos funcionários da Câmara Municipal são bons, têm muito interesse em trabalhar, mas querem fazê-lo de uma forma diferente. E nós vamos ajudá-los e vamos qualificá-los com ações de formação e vamos pô-los muito mais eficientes e vamos pô-los a trabalhar muito melhor e num ambiente também muito melhor. Porque neste momento eu não gosto do ambiente que eu sinto na Câmara, não gosto do ambiente que eu sinto no shopping, não gosto do ambiente que eu sinto na Termalistur, não gosto do ambiente que eu vejo no Vieira da Cruz. Portanto, as pessoas não estão com um bom ambiente de trabalho. E pessoas que ganham tão pouco, no mínimo, aquilo que nós lhes podemos dar é um bom ambiente de trabalho para que trabalhem de uma forma mais... Aliás, você fala numa diversificação de horários também, não é? Sim, é evidente. Nós infelizmente, a administração pública, seja local, seja central, não tem grandes ferramentas para poder motivar os funcionários. Mas há algumas ferramentas que podem contribuir para que exista uma maior flexibilização do horário. Para que exista uma adequação do horário de trabalho, trabalhando as pessoas o mesmo número de horas, porque o número de horas está legalmente fixado, mas consigam conciliar o seu trabalho com uma pequena agricultura de subsistência, até porque não, com um segundo emprego de que necessitem para poder providenciar melhores condições ao seu agregado familiar. Portanto, acho que a Câmara Municipal tem que ter uma verdadeira equipa de recursos humanos a atender a estas necessidades todas.
tudo, obviamente, nunca prejudicando o erário público e nunca fazendo com que trabalhem menos de Covid. Exatamente, porque sabe que eu fiz essa experiência quando estive na gestão das lojas de cidadão, e é perfeitamente possível nós conseguirmos conjugar todas estas coisas se soubermos utilizar as ferramentas legais que temos para o efeito. Porque as pessoas depois ficam muito mais agradadas porque sabem que vão conciliar a sua vida particular, a sua vida familiar com a sua vida laboral. Portanto, acho que é algo que é obrigatório fazer. Nesta reorganização, Sr. Doutor, não está na sua ideia a Termalistur acabar? Não. Empresas municipais? Não, de todo. Eu sou um grande... Mas também pensa criar mais alguma empresa municipal noutra área? Não, de todo também. Para mim é um ponto assente que a gestão das termas tem que ser feita pela Câmara Municipal. Agora, o que tem que ser feito é uma nova gestão da Termalistur. Isso, clara e frontalmente, digo-lhe que sim, e com objetivos muito bem definidos, com contratos de gestão muito bem definidos com a futura administração da Termalistur. Porque se eu definir um objetivo, se eu definir uma meta, eu passo a ter uma ferramenta ao meu dispor para, uma vez que a meta não seja atingida e que o objetivo não seja atingido, eu substituo imediatamente a administração. Agora, isto obriga-me a quê? Obriga-me a que eu defina um perfil muito bem definido do que é que quero para uma administração e que seja uma definição de um perfil em termos profissionais e não em termos familiares. Portanto, eu lamento imenso informar os meus primos e os meus irmãos, mas eles nunca serão administradores da Termalistur. E em termos da direção clínica, não tem interferência aí? Não, rigorosamente. A direção clínica e o corpo clínico é um corpo técnico que é mantido tal e qual como são mantidos os engenheiros, os arquitetos e os juristas da Câmara Municipal. Portanto, isso exercem a sua função, é uma função técnica, não é uma função de administração. Portanto, não temos que andar a mexer nessa parte, nem o devemos fazer para que exista uma continuidade. Se forem necessários mais médicos, obviamente que serão contratados. Se algo não estiver a correr bem nessa gestão, reorganiza-se, mas os corpos técnicos devem-se manter sempre. Eles são contratados porque são tecnicamente qualificados para o efeito. Portanto, não tem nada a ver com esta gestão, com esta administração que essa sim pode e deve e tem de ser substituída quando não atinge os objetivos a que se propõe. Doutor, falamos na Rua Direita, se coloca a questão do comércio local, não só da Rua Direita, mas em geral, tem algumas medidas previstas para apoio ao comércio? Temos, aquele programa... A cobertura irá ajudar... Sim, mas aquele programa que eu referi de apoio ao empreendedorismo não é só para a Rua Direita, como é evidente, é para o Concelho todo, até também para as aldeias, porque nós, por vezes, podemos ser tentados a esquecermos que as aldeias também têm comércio local e, portanto, se eu apoio na cidade, por maioria de razão, tenho que apoiar nas aldeias, que é até, se calhar, onde necessita de ser mais apoiado, e nós temos que voltar a ter as pequenas lojas, exatamente, temos que voltar a ter as lojas de apoio nas aldeias. Além disso, era um centro de convívio. Era um centro de convívio que desapareceram em muitas das aldeias. Eu fico sempre muito satisfeito quando vejo aldeias que ainda têm um café, 2 cafés mercearia, e fico muito triste quando me apercebo que algumas delas fecharam. E, portanto, temos que voltar a apoiar esse tipo de infraestruturas, porque mais do que satisfazerem a aquisição do pacote de leite ou do arroz, era, como dizia muito bem, são o centro, são o ponto de encontro das populações e nós temos que dinamizar e potenciar esse tipo de pontos de encontro, porque são os únicos que existem, à parte das igrejas, mas é isso só ao fim de semana. Em termos de alguns serviços, doutor, nomeadamente, por exemplo, a recolha dos resíduos sólidos em São Pedro, é feito pelo Planalto Beirão, mas Oliveira de Frades, por exemplo, optou por ter uma recolha própria. Doutor, qual destas... Olha, eu não gosto de falar do que não sei e, portanto, neste momento não tenho dados que me permitam dizer se pretendo no futuro continuar com o serviço prestado pelo Planalto Beirão ou se pretendo fazê-lo de modo direto. Tenciono sim, é uma das coisas que eu tenho presente, estudar o contrato que existe com o Planalto Beirão, ver em termos de eficácia se está a ser bem sucedido ou não, e para isso faremos um questionário à população toda para ver se entendem que há algo que esteja mal e depois ponderaremos mudar para um sistema de administração direta na recolha, se ela for mais vantajosa em termos de eficácia e em termos de eficiência. Portanto, se eu chegar à conclusão que é mais barato para o município fazer a recolha direta, obviamente que farei a recolha direta, e se chegar à conclusão que é mais eficaz fazê-lo diretamente do que através do Planalto Beirão, também o farei, mas primeiro estudarei cuidadosamente o contrato em vigor, porque nós não temos a política de
pegar numa Câmara que vem de trás e rasgar tudo o que a Câmara anterior fez. Não, evidentemente que não, e nunca o faremos. Portanto, eu recuso-me a mudar apenas por mudar. Portanto, primeiro vamos estudar as vantagens de um modo de recolha de resíduos sólidos e o outro, e depois vemos qual é que acautela melhor os interesses da população em primeiro lugar e os interesses do município em termos de custos em segundo lugar. O Sr. também no seu programa fala e pretende aproveitar a chamada diáspora sampedrense, doutor. Sim. Como é que quer fazê-lo? Olha, a germinação... Não, é assim, eu sou... A germinação, enquanto conceito, não é algo que me repugne. Agora, tem que ser germinações simbióticas. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer parceria que se estabeleça, qualquer germinação que se estabeleça, tem que ser eficaz, tem que trazer proveitos para ambas as partes. E, mais uma vez, não é por eu celebrar o protocolo com Villeneuve-le-Roi ou com Bombaim ou com Caracas que eu vou ter cá venezuelanos, indianos ou franceses a vir. É evidente que não, e a prova, infelizmente, é esta, é que fizemos aos charters chineses, quando cá veio o embaixador. Portanto, isso é tudo muito bonito, porque nós vestimos os nossos melhores fatos e as nossas melhores gravatas, assinamos um protocolo com pompa e circunstância, com muitas páginas, e rubricamos e assinamos, e ficamos todos satisfeitos e pensamos que no dia seguinte vamos ter que ter legendagem dos serviços públicos todos para os franceses e para os chineses. A verdade é que isso não acontece, portanto, e nós temos que ser muito objetivos nas parcerias que estabelecemos, porque só conseguiremos trazer pessoas de outros locais se existirem vantagens para essas pessoas de cá virem. E isso tem que ser visto a prioristicamente, porque se assim não for, é mais um protocolo que nós estamos a fazer. Portanto, isso para mim, isso não existe. Portanto, eu pergunto até hoje qual foi o ganho efetivo dessa propalada germinação com Villeneuve-le-Roi. Rigorosamente nada, para além do passeio que as pessoas de cá fizeram até Villeneuve-le-Roi e que as pessoas de Villeneuve-le-Roi fizeram às termas. Não houve nenhum ganho com isso. Portanto, nós temos que definir muito bem, temos que vender pacotes completos do que é que o nosso concelho tem para oferecer e aí as coisas talvez andem. Agora, antes de pensar em germinações mirabolantes e estratosféricas com chineses e com franceses, com todo o respeito que eles merecem, eu prefiro, se calhar, fazer germinações dentro de Portugal, com outras cidades de Portugal, e conseguir que eles venham às nossas termas e que nós consigamos levar a alguma da nossa população a quaisquer outras valências que esses municípios tenham. Portanto, eu também aí, e como lhe dizia há pouco, prefiro pensar pequeno, pensar próximo e depois, então, ir alargando o raio. Mas inclui também a imigração. Inclui também, evidentemente. E aqui ancorado em que, doutor? Nós temos muitos imigrantes que têm capacidade de investimento, fruto do trabalho que realizam muitas vezes há muitas décadas, e que têm que ser acarinhados. Mas não é acarinhado em festas, porque o que é que este município faz para os imigrantes? Faz a festa do imigrante, porque este município não sabe fazer mais nada a não ser festas. Ainda criaram um gabinete do imigrante, mas... Criaram? Não, os gabinetes também são fáceis de criar, porque para este... Eu vou-lhe explicar como é que os gabinetes são criados neste município. Pega-se numa placa, assina-se um protocolo e diz: criei o gabinete do empreendedor. E depois o gabinete do empreendedor é uma secretária de uma pessoa que nunca sai de lá para falar com os nossos empreendedores. E cria-se o gabinete do agricultor, coloca-se uma placa, põe-se nas redes sociais. Isso, a criação é fácil. O difícil é nós pensarmos no miolo, no conteúdo desses gabinetes. E, portanto, o apoio para mim ao imigrante, mais do que a festa do imigrante, que é uma coisa simpática e que certamente os imigrantes gostam, e os que não são imigrantes também, porque vêm cá os canários e os quimbarreiros e por aí fora e ficamos todos contentes. Mas para mim, verdadeiramente importante é eu chegar ao pé de um imigrante que até quer regressar, porque nós não nos podemos esquecer que grande parte dos nossos imigrantes continuam a querer regressar. Dentro de pouco tempo isso não acontecerá, porque as gerações mais novas já não querem regressar. E, portanto, nós temos que ter uma oferta muito bem construída para lhes conseguirmos explicar: olha, se o senhor regressar e se o senhor até no país onde estava imigrado fazia esta atividade, nós aqui podemos disponibilizar-lhe esta zona industrial, por exemplo, para que possa continuar o negócio que tinha lá fora, ou até temos este programa de apoio ao comércio local para que na aldeia de onde o senhor é, até poder pensar em abrir uma pequena loja. Este tipo de respostas é que nós temos que ter, não é as festas, porque as festas é muito fácil, toda a gente sabe organizar festas, não é? Chamamos aí o canário e o seu acordeão e temos a festa montada. Agora, isto não me traz valor acrescentado nenhum, e se eu sei que existem imigrantes que têm vontade e que têm capacidade para investir no nosso concelho, eu tenho que as aproveitar, mas aproveitar de uma forma séria, explicando-lhes o que é que eu tenho para lhes oferecer. Doutor, estamos mesmo em cima da nossa hora, vou-lhe colocar uma última questão. Doutor, muitos destes projetos que o senhor se propõe a executar exigem grandes financiamentos. Exigem. Como é que vai conseguir, doutor?
precisamente com aquela medida que eu lhe referi há pouco do Gabinete 2020. Portanto, eu vou criar um gabinete de gente qualificada que vai trabalhar todo o seu tempo de trabalho. Eu ia dizer 24 horas por dia, mas ainda pensavam que eu estava a violar a lei laboral. Não, vão trabalhar todo o seu tempo de trabalho diário dedicados exclusivamente a conseguir candidatar todos os projetos que estão no nosso programa e que sejam suscetíveis de ser candidatados. Portanto, eu tenho que aproveitar enquanto ainda existe este quadro comunitário, porque eu não quero que me acusem daquilo que eu estou a acusar o ainda Presidente da Câmara, que é estar a perder financiamento comunitário, conforme aquele exemplo que eu lhe dei da loja do cidadão. Portanto, isso comigo não pode acontecer, porque eu durmo pouco, mas o pouco durmo gosto de dormir descansado. E jamais dormiria descansado se por incompetência minha eu deixasse fugir uma linha de financiamento que fosse para alguns destes projetos que aqui estão. Não vai recorrer a aumentos de taxas de impostos, nem de todo. Nem de serviços de balneário desse termo? Não, de todo. Pelo contrário, isso é algo que ainda não se percebeu. O facto dos preços da Termalistur terem aumentado só afastou as pessoas. Eu prefiro baixar os preços naquelas áreas onde eu puder fazer e ter mais acuístas porque eu reduzi os preços. Muito bem, Doutor. 2 minutos para uma mensagem final que quero deixar aos eleitores. Olha, nós estamos muito confiantes do trajeto que fizemos até agora, porque temos listas muito competentes, e foi por aí que nós começámos. Quisemos fazer listas competentes porque nós, nas juntas de freguesia, temos que ter pessoas com capacidade de receberem as delegações de poderes que a Câmara Municipal tem que fazer. Eu fico muito preocupado quando tenho hoje um Presidente da Câmara em São Pedro do Sul, que à época, quando era Presidente de Junta, queria poderes delegados. Hoje que é Presidente da Câmara, não delegou em ninguém. Portanto, eu quis-me rodear das melhores equipas nas juntas para lhes delegar competências, passando-lhes dinheiro para eles exercerem essas competências, mas estando também muito atento ao cumprimento das funções que lhes são delegadas. E, portanto, temos uma equipa muito boa nas juntas, temos uma equipa muito boa na Assembleia Municipal e temos uma equipa muito boa, muito competente e muito motivada na Câmara Municipal. Mas, acima de tudo, temos um projeto para o nosso concelho, que é um projeto ambicioso, porque no estado em que nós estamos, sem a ambição e sem o foco nos objetivos que nós queremos atingir, nós não conseguimos inverter os grandes problemas do nosso concelho. Não vamos nunca conseguir fixar jovens, não vamos nunca conseguir aumentar os salários médios de São Pedro do Sul, não vamos nunca conseguir criar emprego. E, portanto, eu chego até esta fase da campanha de consciência tranquila e confiante, porque fizemos o nosso melhor. Temos uma alternativa muito clara e muito diferenciada em relação à candidatura do Partido Socialista e que era o que eu queria. Portanto, eu quero que as pessoas cheguem ao dia 1 de outubro e tenham uma opção em termos dos perfis das pessoas que integram uma candidatura e outra, que olhem para o percurso profissional de uma candidatura e para o percurso profissional de outra candidatura e que vejam um programa que é um projeto em que as medidas estão todas ligadas entre si, não são ideias desgarradas, não são ideias eleitoralistas e que têm apenas como único fim de fazermos um concelho melhor para nós podermos viver, para os nossos filhos poderem viver e para os nossos avós poderem viver. Muito obrigado, Sr. Doutor. Terminamos aqui a entrevista com o Dr. Daniel Martins, candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Então, boa tarde, seus ouvintes.